Tá, então nessa ação penal 505, 49, 32, 38, continuidade do depoimento do senhor Marcelo Bel Debrecht. Senhor Marcelo, alguns detalhamentos a esse respeito. Eu não entendi bem. Quem falou ao senhor que havia uma solicitação de propinas para esse O Márcio. Márcio? E o que ele falou ao senhor exatamente? Eu me lembrava na época que ele tinha. Eu tô fazendo essa colaboração agora. Eu entendi dele, me lembrava que tinha sido o Vacari. Vacari. Parece, pelo que eu vi aí dos depoimentos, que pode ter sido Barusco via Não, Rogério. mas assim, o que foi dito para o senhor na época, o senhor se lembra, Vacari. seria o Vacari. Tá. E havia uma solicitação de pagamento de valores por conta dessa contratação do estaleiro ou do afretamento? Do estaleiro. Ah, do estaleiro. Foi pedido ao estaleiro. Tanto foi pedido. Eu tenho até uma nota. É a única nota que eu tenho até com o Márcio Faria sobre essas questões de pedido de solicitação de propina. É a única nota que eu tenho, que é uma nota que eu falo até, DGI, consórcio, Vacari. Foi o pedido de Vacari para o consórcio. Tá. E que eu saiba, todos os três negaram. E Nós, ele a pediu... UAS e a UTC. Tá. E ele pediu ao senhor que fizesse o quê, o senhor Márcio daí? Ele pediu para eu ajudar ele a segurar, entre aspas, segurar o pedido do Vacari. Segurar como? Segurar quer dizer, fazer com que... Porque, eu entendi de Márcio, ele estava sendo solicitado, não queria atender, e aí pediu um apoio meu para que não houvesse mais essa insistência. Certo. E aí o senhor procurou o senhor Antônio Palocci? Aí eu procurei o Antônio Palocci. Procurou mais alguém ou só ele? Não, só mesmo ter procurado ele. E o senhor se lembra das circunstâncias desse encontro? Não, eu tive dezenas de encontros com o Palocci, então, e esse tema não se resolveu em uma reunião, porque eu levei para o Palocci esse tema, aí lógico que a primeira questão dele é tirar o corpo dele fora e, não, esse tema não é comigo, é outro que está pedindo, resolva lá. E eu fiquei nesse indo e vindo, e em um determinado momento o Márcio firmou que não vai pagar, eu firmei com o Palocci e acabou por isso mesmo. Tá. E o que o senhor transmitiu ao senhor Palocci nesses encontros? Que estava tendo, que exatamente, teve um pedido, e eu sempre usava, quando vinha esse questão, como já teve 2 casos anteriores, eu usava como argumento de que, olha, o que eu tenho com você acertado dos valores é toda a relação que me envolve. Então, não cabe pedido de projetos específicos. Esses valores que eu acertei com você já engloba toda a nossa relação. Tá? Se por acaso o executivo meu resolve concordar com outro, é problema dele. Agora, se chegar a mim, isso aqui já tem que englobar tudo, então não teria nada. Foi isso basicamente que eu usava isso como argumento. Eu não sei se entendi, mas o senhor justificou a não aceitação do pedido porque já tinha aquela relação de pagamentos? Eu sempre usava a questão de que eu não ia pagar porque usava isso que envolvia toda a minha relação. Quer dizer, eu na verdade, o fato de eu ter criado isso, ser o grande doador, é exatamente para evitar os pedidos específicos. Certo. No seu entendimento, estava englobado pelos pagamentos anteriores? De certo modo, sim. A relação englobava tudo que eu viesse, quer dizer, qualquer coisa que eu viesse a pedir, se algum executivo meu acertasse com alguém do PT, era problema dele. Mas se eu viesse, já estava englobado naquela relação. Ou seja, não cabia. Se eu estava atendendo a ele, a todos os pedidos que eles me faziam, por que cargas d'água eu deveria pagar por pedidos específicos, entendeu? Essa era a minha cabeça. Então eu sempre usava isso como argumento. E esse argumento foi aceito por ele? Sempre. Foi aceito nas 3 vezes que eu levei esse argumento, que foi o pedido que houve de propina ao ProSub, que nós não aceitamos, o pedido de Belo Monte, que nós não aceitamos, e o pedido para o estaleiro, que nós não aceitamos. Que já tinha aquela relação mais geral. Que tinha relação mais geral. Bom, acho que são essas indagações do juízo. Eu passo ao Ministério Público. Esse aqui vai juntar, tá? Sem perguntas, Ministério Público. Você de acusação, tem perguntas? Os defensores... Tem perguntas? O defensor do acusado deixa por último, sempre. Eu tenho perguntas. Senhor, doutor Marcelo, boa tarde. O senhor disse aqui que os recursos constantes dessas suas anotações figurantes da planilha eram gerados no exterior. Os recursos eram gerados, geração, não? O senhor falou geração. Não foi isso. Veja bem, eu falei o seguinte, todos os recursos que eram pagamentos não contabilizados,
tinham sua geração predominantemente no exterior por reações fiscais. Isso era para os pagamentos não contabilizados. Aqui, não vamos confundir isso aqui com a questão dos pagamentos não contabilizados. Aqui era a minha relação com o Palocci, que envolvia pagamentos oficiais, por exemplo, envolvia inclusive apoio. Então, está explicado. aqui não tem a ver com da onde vem a geração. Mas esse dinheiro aí era proveniente de onde? Esse crédito? Esses créditos eram provenientes, como eu falei, dessas fontes. Quais fontes? Que era LM do Islamic, que foi essa questão do aumento da linha de crédito, foi uma contrapartida específica. A negociação do refis da crise, que veio um pedido de contrapartida específica. E a área de BJ, quer dizer, a área de infraestrutura, que ele pediu e que a gente, aí não foi um pedido do Palocci, não veio um pedido de propina, mas sim foi uma decisão nossa, interna, de ratear, e esse pedido foi alocado a BJ, que era a área de infraestrutura, e a HV, que era a área de energia. Eu vou ser bem objetivo, o senhor é cartesiano, o senhor tem informação de engenheiro. Existem recursos da empresa contabilizados e não contabilizados. Tá? Como esta conta corrente disponibilizava recursos não contabilizados, eu quero saber como é que se conseguia esses recursos não contabilizados. É que, na verdade, aqui não disponibilizava recursos não contabilizados, disponibilizava recursos. E na hora de pagar? Aí poderia ser contabilizado. Aí, na hora que pagar, as empresas que pagassem, até de modo oficial, seriam reembolsadas por essas empresas que se comprometeram comigo a ser fontes. Sim. E aí, então, essas empresas reembolsavam do caixa 2 para o caixa 1, é isso? Podia ser de outra maneira também. O reembolso podia se dar de várias formas também. Eu não sei precisar como era feito. Algumas testemunhas aqui, seus diretores vieram aqui e disseram que esses recursos eram 100% gerados de serviços prestados no exterior. Eu acho que eles estavam se referindo aos pagamentos não contabilizados de modo geral. Isso. Eu volto a afirmar, aqui não teve só agora eu não pagamentos estou perguntando aí, eu estou perguntando dos recursos não contabilizados de um modo geral. Sim, o dinheiro para os pagamentos não contabilizados, eles vinham de geração que era feita no exterior. Mas, se ele fosse usado pelos empresários no Brasil, eles teriam que, de alguma maneira, que reembolsar ou seriam gerencialmente... A minha pergunta é só da geração, o senhor já respondeu. Então, a geração desses recursos não contabilizados eram 100% gerados no exterior. Quer dizer, isso, gerados no exterior, seriam recebimentos que os senhores tinham no exterior por serviços executados? Não, gerados era o planejamento fiscal feito no exterior. A gente procurava evitar... Você tinha que gerar o recurso, você tinha que pegar um recurso e fazer ele... e aí você usava aonde você tinha que fazer planejamento fiscal. Você pegava... fazia movimentos, planejamentos fiscais, tá? Envolvendo obras, envolvendo empresas lá no exterior e colocava esse recurso em offshore no exterior. Mas este planejamento envolvia, então, digamos assim, o recebimento de recursos também não contabilizados? Não, pelo contrário. Contabilizados, mas com benefícios fiscais, é não, isso? Não, pelo contrário. Todo recurso que a empresa recebia era contabilizado. O que alguns empresários do exterior faziam, sem nenhum vínculo com a distribuição, era vindo uma oportunidade e uma necessidade, muitas vezes, porque a gente tinha país de restrição cambial, eles viam necessidade de fazer planejamento fiscal. Ao fazer planejamento fiscal, eles geravam recursos não contabilizados, que eram depois utilizados pelo pessoal de distribuição. Entendi. Quer dizer que, então, 100% desse dinheiro não contabilizado, a origem é exterior, é isso? Predominantemente. Bom, é isso que eu Pode queria... ter um outro planejamento fiscal feito no Brasil, mas acho saber. difícil. O senhor disse que havia um outro italiano que ocasionalmente, episodicamente, foi referido e que não se relaciona esta referência com a planilha. Não é? Esse italiano a que o senhor se referiu seria de uma empresa italiana, o senhor disse. Não, Por acaso seria Giugiaro o nome dele? Não tenho a menor ideia. Codinome italiano. Eu só conheço como Palocci. O que houve, eu falei bem claro, tem um ou dois e-mails, só para não haver confusão, tem um ou dois e-mails que eu acho que vem de Benito Júnior, que estava conversando sobre, de fato, o italiano, que ele conversou, que tem a ver com trem de alta velocidade. Eu acho que o e-mail de Júnior deixa o contexto. Agora, eu nunca me referi a outra pessoa que não fosse Palocci quando eu me referia ao codinome italiano. De minha parte, eu só conheço como codinome italiano o Palocci. Hoje o senhor mencionou um outro italiano que é de fato nascido na Itália. Quem seria ele?
Eu não teve, eu falei que exatamente porque quando eu vi o relatório da Não, não PF, preciso saber por quê, eu, senhor Marcelo. eu não tenho a menor ideia. Foi um italiano, de uma empresa italiana, que eu acho que Júnior encontrou para conversar sobre o trem de alta velocidade. E aí ele falou assim: eu me encontrei com um italiano. Mas o contexto do e-mail mostra que ele está falando italiano não como apelido, italiano se referindo ao italiano da empresa italiana. O senhor ouviu dizer também que havia um terceiro personagem conhecido por italiano nessas negociações, que seria o cidadão efetivamente italiano chamado Vitor Sandri. Nunca ouvi falar. Em que negociações? O senhor, seu pai, depondo aqui, disse que havia 3 ou 4 pessoas que eram conhecidas como italiano. Pode ser para ele. Veja bem, os codinomes eram individuais de cada um. Eu só me referia ao codinome italiano como Palocci. Ele pode ter outros italianos da relação dele que ele tratava com outros codinomes. Quando eu falava, era Palocci. E a propósito, nesse último e-mail que o meritíssimo juiz exibiu e perguntou para o senhor esclarecer, em que o senhor saiu da reunião com a presidente Dilma na companhia de Itália, não é? Por que o senhor usa nesse mesmo e-mail Itália e Palocci no mesmo texto? Economizar 2 letras. Para economizar 2 letras. Porque Eu só entendi Itália e italiano. Porque se um codinome é utilizado, certamente, ou pelo menos usualmente, é para ocultar a verdadeira identidade do personagem. Agora, todo mundo, é só ver o contexto dos e-mails que eu mandava, todo mundo sabia que eu estava me referindo ao Palocci. Então, o Palocci? Se eu botasse Itália ou italiano, todo mundo sabia que eu estava me referindo ao Palocci. E o Palocci, que o senhor chama aí de italiano, alguma vez tratou com o senhor assuntos relativos à Petrobras? Não. Assunto da Petrobras, a única coisa é o seguinte, é o único pedido que eu fiz a ele, que eu acho que foi esclarecido, se eu não me engano, por Jorge Metidieri, certo? Foi uma questão que envolvia uma concorrência na área de IP, tudo a questão dos Riser Tower, que era um projeto que eu achava que tinha legitimidade institucional até para fazer o pedido a ele, porque era quebrar um cartel de empresas internacionais. Então eu fiz um pedido que foi mais ou menos dezembro de 2010, janeiro de 2011, e até consta lá que depois eu falei que aquele assunto não está indo bem, que foi em relação a esse pedido que eu fiz, específico dele. Por causa da Petrobras, foi esse pedido que eu fiz para ver se ele ajudava a gente a quebrar esse cartel e ajudar a gente a ser uma das opções contratadas para fazer uma questão de uns risers flexíveis. É uma conversa republicana, então. Foi. Petrobras não fazia, fora essa questão de pressão dele para vir, mas Petrobras não fazia parte da minha agenda realmente com o Palocci. Minha agenda com o Palocci era ampla, tinha vários temas, mas Petrobras não fazia parte da minha agenda. A próxima pergunta é exatamente essa. Se alguma vez Palocci solicitou propina em decorrência desses contratos da Petrobras. Mas o senhor já respondeu que nunca tratou desse assunto. A única vez que eu falei foi quando eu fui recorrer a ele para evitar um pedido de propina. Está bem claro, está bem claro. Bom, o senhor se referiu muito aqui, inclusive mencionou insistente, repetida e recorrentemente o nome do Antônio Palocci, dizendo, olha, a minha conta com o Palocci, o crédito com o Palocci, sempre o Palocci. Esse dinheiro, esse é um crédito pessoal, pessoa física dele, ou o senhor está se referindo, digamos assim, ao crédito do partido como doação de campanha política? O senhor falou Palocci, Palocci, Palocci. Pode haver alguém que mal intencionado queira interpretar isso como um crédito pessoal, se é que não é. Então o senhor vai nos esclarecer. Eu sempre deixei claro que essa é uma relação minha, um conta corrente que eu tinha com a presidência, com o PT e os interlocutores meus para ela, que eram quem aprovavam, quem autorizavam os pagamentos, eram no início Palocci e depois, a partir de meados de 2011, o Guido. Tá bem. Interlocutores e não donos, né? É isso? Eles eram quem autorizavam os pagamentos daqui. Muito bem. Não disse que os pagamentos eram para eles. Muito bem. E alguma vez o senhor Antônio Palocci solicitou que essas contribuições de campanha, quer feitas em dinheiro, em espécie,
quer as feitas através de pagamentos a fornecedores de campanha, conforme o senhor descreveu aqui, ele alguma vez disse para o senhor para isto ser em caixa 2, ele pediu? É como eu falei, ele não pediu, mas ele não falava assim, faça via Caixa 2. Mas se ele pede um pagamento para João Santana fora da época eleitoral, ou até porque ele sabe que este valor não está. Ele sabe, não precisa dizer que é Caixa 2 para saber que é Caixa 2. Tá bom. Mas a minha pergunta, porque aqui, diferentemente de ciências exatas, aqui no direito tem os fatos que nós conhecemos diretamente e os de ouvir dizer, e os que nós presumimos. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: alguma vez ele pediu para o senhor Caixa 2? Para o senhor, ele pediu? Adoro. Se a minha relação com o Palocci fosse uma relação de 1 ou 2 contatos, eu poderia afirmar que ele não sabia o Caixa 2. Na relação que eu tinha com ele, 10 reuniões, é O senhor óbvio presume? que ele... Não presumo, ele sabia que era Caixa 2. Eu não me lembro de ele ter dito, Marcelo, faça esse pagamento via Caixa 2. Mas é óbvio da maneira com que ele pediu, os pedidos que ele fazia tudo, se ele não mencionou Caixa 2, ele sabia que eu estava fazendo via Caixa 2. Conclusão sua. Bem, quando foi a última vez que o Palocci tratou com o senhor sobre recurso de campanha dos candidatos do Partido dos Trabalhadores? Teria sido ou não em 2009, início de 2010? Aí tem duas questões. A última vez que ele pediu recursos e eu disponibilizei recursos para ele, para essa conta, foi final de 2009, início de 2010. Depois, ele apenas solicitou pagamentos desses recursos que eu já havia disponibilizado em final de 2009, início de 2010. Deixa eu fazer uma pergunta. O Palocci tinha conhecimento físico dessa planilha? Olha, eu tenho quase certeza que eu mostrei para ele uma vez sem as fontes. Ou seja, eu mostrei em algum momento eu mostrei para ele só para você saber os pagamentos que você pediu, mas eu não mostrei as fontes porque não me interessava que ele soubesse. Por exemplo, se ele souber, ele sabia dos 64 de Mameri, ele sabia dos 50 que era da Braskem. Mas se ele soubesse, por exemplo, que BJ e HV eram as outras duas fontes, eventualmente, se eu trouxesse qualquer demanda de outro negócio, ele podia não ter o mesmo interesse. Então, eu não comentei Então, mas com ele das partindo do fontes. pressuposto de que uma coisa não pode ser duas coisas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, essa planilha está completa. Então não foi essa que o senhor mostrou para ele? Ah, não, foi em algum momento eu mostrei para ele, eu tô só para no início, porque depois o que é que aconteceu na prática? Como a demanda, por que é que a gente parou em 2009, início de 2010? Porque é lógico que a demanda dele vinha quando ele começava a ter uma expectativa e começava a não ter saldo. Com o valor que eu disponibilizei para ele ao final de 2009 e 2010... Me disse o juiz. Oi. Acho que o interrogante está precisando de água aí, ele está... Não, tá aqui. Com o valor que eu disponibilizei para ele, final de 2009, final de 2010, início de 2010, a gente passou a ter um saldo que ele nunca mais chegou ao seu final. Então não houve futuras demandas. E como a partir de 2011, quando ele saiu da Casa Civil, a relação passou a ser, os pedidos da presidência passou a vir através do Guido, o que eu tinha já disponibilizado para ele resolveu esses pedidos que ele me fez em 2011, 2012, 2013. Então, nunca teve necessidade dele me procurar mais para pedir novos recursos, porque o que ele tinha comigo estava atendendo. E eu já tinha me comprometido com esses valores. E essas determinações ou essas autorizações eram para pagar fornecedores de campanha? Não, para várias questões, inclusive campanhas no exterior, de candidatos que tinham alinhamento partidário com o PT. Como eu falei, tinha questões de candidatos do Brasil que ele autorizava o pagamento. Então, teve... Campanhas diversas. Olha, eu só não consigo afirmar com certeza aquilo que saiu via JD. Tem algumas linhas, por exemplo, que aparece assim... solicitado em 2009 via JD. Aqui eu não posso afirmar com certeza, porque ele falou, Juscelino, entendeu? Aí eu não posso afirmar. Outros eu posso dizer que foi campanha. Muito bem. E com referência a este assunto tangente à solicitação de Paulo Bernardo, o que o Palocci tem a ver com isso? Não. Esse assunto, a solicitação desse pagamento... a solicitação de que a gente pagasse esses 40 milhões, porque ele veio do
Paulo Bernardo. Ele veio com valor cheio. Mas eu dei ciência e o Palocci também se Não, mas eu quero envolveu. saber a demanda. Se o Palocci teve alguma interferência na demanda. Da mesma maneira que o Refis. Eu digo o seguinte, o pedido original veio do Paulo Bernardo, assim como o do Refis da Cris veio do Guido, mas ele estava por trás e eu fui dar ciência a ele e entender dele se era isso mesmo, se estaria, porque tanto que foi para a planilha dele. Então, ele tinha ciência, mas o pedido original não foi feito por ele. Agora eu quero que o senhor, por favor, me explique o que estava por trás. Qual é o elemento que o senhor tem para dizer dessa participação dele na solicitação? Veja bem, o Paulo Bernardo era o ministro do Planejamento, que é o que quem tinha caneta. Ele, se o Palocci chegasse para mim e fizesse um pedido referente à aprovação do crédito, ele não ia ter a caneta para isso. Então, o pedido veio de alguém que podia impedir essa linha de crédito correr. Da mesma maneira que o Refis da crise, o pedido veio através do Guido. Agora, a minha relação, a minha principal interlocução nesse momento era com o Palocci. E era o Palocci que a gente conversava depois, quando precisava reforçar uma coisa com o Paulo Bernardo, quando precisava reforçar um ponto com o Guido. Então, e o Palocci tinha ciência e estava no valor que ele depois ia utilizar. Mas ele tinha ciência porque o senhor deu essa ciência. Não, ele sabia que, quando eu falava com ele, ele já sabia que o Paulo Bernardo estava me pedindo. Isso aí, veja bem, da mesma maneira que eu não posso afirmar se ele sabia que o pedido de Vacari para o Márcio ele sabia, eu não consigo me lembrar se ele sabia ou não antes de eu falar com ele, mas esses dois assuntos, de Paulo Bernardo e Guido, eu posso afirmar ele que esses dois assuntos ele sabia do pedido que foi solicitado, tanto por Guido quanto por Paulo Bernardo. Bom, então vamos a esse assunto Refis. Né? Esse assunto Refis, ele ocorreu imediatamente depois de um grave problema econômico global e no Brasil. Exatamente, foi por isso que foi chamado de Refis da crise. E por quê? Qual era essa crise? Não, foi-se utilizado o apelido Refis da crise porque entrou para ajudar todas as empresas. Todas as empresas? No final, todas as empresas ajudaram. Todas as empresas que tinham passivos fiscais, eu acho que puderam entrar no Refis. Esse Refis nasceu de uma demanda que foi a questão do IPI alíquota zero, foram as empresas que estavam negociando. E aí depois gerou um MP que gerou um Refis da crise. E gerou também uma emenda no Congresso? Tá? Gerou emenda no Congresso. Ok, eu sei de tudo isso. Agora a minha pergunta o governo então se dispôs a remeter ao Congresso Nacional esta medida provisória para minimizar os efeitos desta crise global de 2008 e 2009 no empresariado brasileiro, que poderia quebrar em face da mudança da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tornando exigíveis esses tributos devidos? É isto? Doutor Bartol, eu acho o seguinte, tudo que o governo fez foi legítimo, tudo que nós pedimos foi legítimo. Eu acho que a ilegitimidade, a ilicitude, está, a meu modo de ver, no pedido que foi feito para mim no papel, na hora que eu estava negociando esse assunto. E que essa empresa, se ele não tivesse feito o pedido, lá na frente era capaz de a gente doar os mesmos 50 milhões. Então a ilicitude se deu por eles terem feito o pedido no momento que a gente estava negociando. Quem eles? O Guido com conhecimento do Palocci. Agora, se me perguntar, toda a questão do Refis da crise era legítima. Aliás, eu sempre digo o seguinte, a maior parte, infelizmente, a maior parte dos pleitos empresariais muitas vezes são legítimos. O Palocci estava junto quando o Guido pediu isso para o senhor? O Palocci não estava junto, mas ele sabia do pedido de contrapartida. Eu falei com ele tanto que veio para a planilha dele. Um momentinho, senhor Marcelo. O senhor disse, eu falei para ele. Então ele sabia porque o senhor contou? Não, ele sabia porque eu fui falar com ele se era isso mesmo. E ele disse, é isso mesmo. Veja bem, é importante o senhor entender que a minha relação a essa época, eu ainda estava iniciando uma relação com o Guido. Ou seja, nada que eu fechasse com o Guido, nem com o Paulo Bernardo, eu diria deixar de checar com o Palocci, pegar o ok dele e tudo. Então, ele sabia desse pedido que Guido me fez. A única questão que eu combinei com ele na época foi o seguinte, agora, Palocci, é o seguinte, esse pedido que o Guido me fez está dizendo que é para 2010. Aí eu e ele combinamos que o Guido usaria esses 50. Bem, isso o senhor já respondeu.
Eu queria só saber de que forma o Palocci tomou conhecimento disso e em que momento. O senhor já disse que foi o senhor que levou ele, Não. então foi a posteriori, é Se isso? o senhor perceber, Não, o senhor doutor, vai o doutor perceber. está induzindo a resposta, doutor. Mas eu tenho Ele que- fala uma coisa, o doutor fala outra. Excelência, Vossa Excelência fez uma pergunta 7 vezes. Eu contei e anotei. Não, doutor, ele fala assim, quando ele chegou, ele já sabia porque eu perguntei se é isso mesmo. Ele disse, é isso mesmo. Aí o senhor insiste na pergunta. Ah, não, foi a primeira vez que ele levou então o assunto? Não, doutor, Não é bem assim, Não está Excelência. apropriado. Doutor. Não é bem assim, Excelência. Não Ele tá disse que apropriado. eu levei ao conhecimento do Palocci. Eu quero saber quando, em que momento, quem estava presente. É demais? Não, essa é uma pergunta. Do Não. jeito que o senhor perguntou, o senhor estava dizendo uma coisa que ele não falou. Mas, Excelência, eu estou tentando, inclusive, Não, fazer as doutor. perguntas de uma maneira É, objetiva. Então, vamos fazer a pergunta de maneira objetiva. Então está feita. Sem induzir a A testemunha. pergunta é esta. E sem... Doutor, Hã? eu acho que o senhor vai perceber, até pela série de e-mails que tem aqui, inclusive alguns, o juiz fez essa Vossa pergunta. Excelência, eu peço um pouquinho de paciência de Vossa Excelência. Vossa Excelência perguntou o que está absolutamente dentro das suas atribuições durante 1 hora e 38 minutos. Perfeito. Eu queria aqui uns 20 minutos apenas. Perfeito. A defesa Só precisa que ser a exercida pergunta, aqui a na forma como amplitude foi constitucional. colocada não é apropriada. Só Também, isso. Excelência. Senhor Toca, No juízo Mas de se Vossa você quer Excelência. perguntar quando foi, quem estava bem. presente, aí eu, tudo bem. Continuamos então. Doutor, veja bem, é o que eu digo, a minha relação com o Palocci era dezenas de reuniões que eu tive com ele. E se o senhor pegar até pelos e-mails trocados, que deve ter sido também dezenas de e-mails entre eu e os executivos do grupo, o senhor vai perceber que eu falava sobre esse tema do refis da crise e meus executivos todos falavam muito mais com o Palocci do que com o próprio Guido. É importante entender assim, a esta época, a minha relação com o Guido estava se iniciando. A partir de 2011, sim, a minha relação é maior com o Guido. Mas até esse, então, o refis da crise, eu diria que todo o apoio, quem conseguiu que o Guido fizesse, a única coisa que eu fui extremamente preciso foi o seguinte, que o pedido dos 50 veio, mas esse pedido depois eu chequei com o Palocci, era isso mesmo, ele sabia. Isso aí, mas é o que eu digo, não preciso dizer, era dezenas de reuniões. Essa minha relação com o Palocci, ela existia, ele sabia que tinha, ele sabia que tinha 2 contrapartidas específicas, ele sabia que o restante não envolveu contrapartida específica. Agora, eu tinha uma agenda ampla com ele, e ele sabia também, e gerava uma expectativa dele da gente ser grande doador. Desculpe, doutor Marcelo, eu insisti nisso, é porque em matéria de prova penal não existe expectativa ou suposição. É por isso que eu estou insistindo que Vossa Excelência precise, Vossa Senhoria precise. Em que momento, se foi através da sua comunicação, se foi a posteriori, percebe? É importante esse esclarecimento. Veja bem, esse assunto, estamos falando do refis da crise, esse assunto do refis da crise foi uma contrapartida, de fato que houve. O Palocci sabia deste valor de 50, que esse valor de 50 era oriundo de um acerto que teve do refis da crise, e ele ajudou nesse assunto. O assunto 64 ele sabia. Os demais, é como eu falei para o senhor, fora esses 2 temas, não houve nenhum pedido de específico, não houve. O que havia... Pedido de quem? Não, nem De meu, Palocci? nem dele. Não houve nenhum pedido específico, nem dele por parte de recurso para viabilizar alguma coisa. O que havia era o seguinte, eu tinha de fato uma agenda, como eu falei para o senhor, eu diria que quase a integridade da minha agenda, se não toda com o Palocci, era uma agenda legítima. Eu defendi interesse legítimo. Só esclareceu O que isso. não quer dizer que, mesmo quando a gente pedia uma agenda legítima, infelizmente isso gerava do lado de lá uma expectativa, certo? De demanda financeira. Ou seja, quando eu levava pedidos para eles assegurarem, veja bem, era uma obrigação do governo fazer frente ao orçamento do OGU para pagar uma obra que eles tinham contratado, inclusive com transferência de tecnologia que envolve. Agora, só o fato de eu ir lá e pedir para eles cumprirem o orçamento, pedir para pagar faturas da ordem de 200, 300, 450 milhões, eu já sabia que do lado de lá gerava expectativa. E o problema, muitas vezes, sabe o que é? É que muitas vezes é impressionante que o governo cria os problemas para a gente e depois, quando a gente entope nossa agenda para eles solucionarem os nossos problemas que eles criaram para a gente, eles criam expectativa de a gente ser grande doador. E quanto mais a nossa agenda, mais expectativa de que a gente vai doar. Tá bem, tá explicado. Eu não consigo entender como é que o senhor detecta o subjetivismo para saber a expectativa, mas tudo bem, vamos passar para a próxima pergunta. O senhor disse que o senhor não era atendido
na maior parte das vezes pelo governo, a despeito de toda essa interlocução que o senhor tinha com o Palocci. Eu já sei, o maior interlocutor com o governo era o Palocci, eu já sei que o senhor falava com ele muitas vezes, já sei que o senhor trocava e-mails com ele, não é preciso repetir. Eu pergunto, por que o senhor disse lá no seu depoimento que vazou da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, que o senhor não era atendido, o senhor era, na verdade, um bobo da corte? Eu disse o seguinte, que a maior parte dos temas que faziam parte da minha agenda eram problemas que o governo mesmo criou. Então, por exemplo, eu entupi minha agenda com o Guido, certo? Para pedir a questão de resolver o problema do setor de álcool. Eu entupi minha agenda com ele para resolver o problema da exoneração fiscal. Aí, por incrível que pareça, quando ele resolve o problema, cria uma expectativa do lado de lá de que, tô resolvendo o seu problema. Tá bom, mas E por aí que cria uma bobo da expectativa corte? de apoio financeiro, é um absurdo. Mas Foi por isso que eu disse. bobo da Por corte? isso, porque eu vou lá, peço, a gente aceita fazer missões e programas que nada, por exemplo, pega as arenas. Nós estamos para fazer as arenas, não ganhamos nada, perdemos dinheiro, em cima de compromisso que o governo assumiu com a gente. Depois, a gente fica lá pedindo, mendigando para o governo resolver os problemas que ele mesmo criou. E quando resolve, ainda cria uma expectativa de a gente doar dinheiro para a campanha? O senhor conhece um italiano chamado senhor Giorgio Giugiaro? Não. Posso até ter ouvido falar, mas não me lembro. Quem é italiano aço? Não. Está mencionado numa das planilhas constantes dos autos, uma rubrica italiano aço. Não é mais só italiano, só nem Itália, mas italiano Aí aço. são. Bom, você vai se enrolando. Veja bem, o assunto é o seguinte. Eu não quero nem envolver outras pessoas, mas o senhor vai se enrolando, vai se enrolando. Eu não sabia desses apelidos. Quando eu estava no processo de colaboração, eu fui descobrir. Acontece o seguinte. Em 2009, 2010... Eu só quero saber se o senhor sabe quem é. Não. Italiano aço tem a ver com italiano sim. Foi um pedido que foi feito por uma empresa, certo? Do setor siderúrgico, para mim, certo? Para que eu assumisse uma contribuição de campanha que ele tinha acertado com o Palocci. Aí o Hilberto colocou o nome italiano aço porque era um compromisso que a gente tinha com a empresa siderúrgica Para contribuição de campanha. para contribuição de campanha feita, acertada com o italiano que era Palocci. Bom, então Palocci era italiano Não, aço. e Palocci era italiano. Itália. Como isso se referia a um pedido de uma empresa Só- de um tá- setor só- siderúrgico para o italiano, ele botou italiano O aço. senhor já não precisa repetir mais, eu já ouvi. Então, a minha pergunta seguinte é esta. Quer dizer, então, se nessas rubricas, três nicknames se referiam a Palocci. Italiano, Itália e italiano aço. Não, italiano e Itália o caso italiano aço não era um codinome, era o apelido que foi dado a um pagamento específico feito a pedido de uma empresa siderúrgica do setor de aço O senhor vai repetir, para o senhor? italiano. Eu vou interromper aqui por causa do tamanho do áudio.